Olá, hoje 7 de julho. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. Salmo 85, 12. A Bíblia nos diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Todas as bênçãos materiais que recebemos são dádivas que Ele nos concedeu para que venhamos a nos humilhar, nos prostrar perante Ele e exaltar o seu nome. Também temos que agradecer pelas bênçãos espirituais que não podem ser descritas por palavras. Ainda há liberdade de culto em nossa nação. Em muitas partes do mundo, os cristãos não podem se reunir como no nosso país. Aqui há Bíblias em todos os lugares e é possível pregar o Evangelho. Deus abençoou nossa nação com milhares de bênçãos espirituais. Nesses dias de incerteza e conflitos, como os que estamos vivendo agora, há dádivas para nós, além do que podemos compreender. São presentes de Deus que se tornaram nossos quando recebemos seu Filho como nosso Senhor e Salvador. Oração do dia. Eu sou grato a Ti, Deus Todo-Poderoso, por todas as bênçãos que Tu derramaste nesta nação. E sou grato especialmente pela liberdade que tenho de adorar a Ti e de ler a minha Bíblia sem medo de ser perseguido. Meus irmãos, a leitura de hoje fala sobre dádivas que Deus derramou sobre nós. Aqui nós temos algumas dádivas, eu separei aqui 7 bênçãos. E uma delas, e talvez a que eu considere a mais importante, que é a nossa liberdade de culto. Nós temos essa liberdade no nosso país. O autor deste livro, Billy Graham, viveu nos Estados Unidos. Então, quando ele fala da nossa nação, ele está falando dos Estados Unidos. Mas o Brasil, nessa parte de liberdade religiosa, ele é bem parecido com os Estados Unidos também. Aqui nós não temos perseguição aos cristãos. Temos conflitos isolados, em vez ou outra, mas não é regra. Não, todos os domingos eu vou para o culto sem ter medo de a minha família sofrer qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de ameaça. Vamos aos sábados para a escola bíblica, também sem nenhum tipo de problema. Nós nos reunimos praticamente semanalmente com irmãos para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, e também não temos problemas, não somos perseguidos. Então, a liberdade de culto é uma maravilha, é uma bênção mesmo, e basicamente nós vemos liberdade de culto, eu falei sobre isso num outro vídeo. A liberdade de culto é uma herança, ela é uma herança ocidental, da cultura ocidental, nascida ali no berço dos gregos, depois os romanos. Roma teve época que perseguiu religiões, mas depois adotou o cristianismo, e todas as nações onde o cristianismo foi adotado como religião oficial, esses países passaram a gozar de liberdade de culto, esses países passaram a gozar de liberdades individuais, a própria noção dos direitos humanos surgiu dessas nações. Já nações que têm outras religiões, elas tendem a ser totalitárias e não aceitar. São geralmente países herméticos que não aceitam religiões de outras matrizes. Aqui no Brasil nós recebemos hindus, nós recebemos muçulmanos, recebemos também as religiões de matriz africana. Então, não há no nosso país uma religião oficial. O nosso Estado é o que se chama de Estado laico. É um Estado que aceita a pregação de religiões sem haver uma religião oficial. Então, o nosso Estado não tem uma religião oficial. Mas no nosso país, culturalmente, o cristianismo é a religião predominante. Aqui nós não temos esse tipo de problema de perseguição política e também não perseguimos outras religiões. Já países, principalmente de religiões de matriz muçulmana, tem mais dificuldade de conviver com outras religiões, especialmente com o cristianismo. Mas não é o caso do Brasil, não é o caso dos Estados Unidos. E na América toda, a América toda é cristã, de sua maioria, e
todas as religiões podem ser professadas por aqui. Então essa é uma grande bênção, mas a leitura fala sobre outras bênçãos, fala também sobre as bênçãos materiais, que o cristão considera que são dádivas de Deus, não são dons naturais do homem, mas dádivas de Deus, porque toda riqueza pertence a Deus. Toda riqueza primariamente é de Deus, ela foi feita por Deus, para Deus, e de Deus nós recebemos. Então, toda riqueza que nós possuímos, nós temos ela como uma dádiva. Daí o princípio da mordomia. Nós não somos proprietários dessas riquezas, mas Deus nos permitiu possuí-las por um determinado período. Aí o princípio da mordomia, o mordomo é o que cuida, o que administra uma porção de bens que não são dele, que existe um senhor dono deste patrimônio. Então, toda dádiva material, nosso alimento de cada dia. 1,17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não haverá mudança nem sombra de variação. Então toda dádiva vem do alto. Segundo as bênçãos espirituais, graças divinas, imensuráveis e indescritíveis por palavras. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em bênçãos espirituais. Liberdade de culto, tá? A terceira aqui, a liberdade de culto, eu já falei sobre ela. Liberdade de expressão religiosa, permissão para se falar da crença sem restrições. Está englobada aqui também na liberdade de culto. Na liberdade de culto temos 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito Santo ele não nos aprisiona. Nós escolhemos servir a Ele de coração, porque nós nos colocamos como servos do Senhor, mas é uma escolha nossa. Ele não nos força, Ele não nos obriga. Não há um sacerdote ou uma autoridade que une forças militares para nos forçar a prestar determinado culto. Nós vamos até a igreja porque nós queremos visitar a casa do nosso Deus, nós queremos prestar culto e temos liberdade para fazê-lo. Marcos 16,15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É a liberdade da expressão religiosa. Ir pelo mundo, ir para em todos os lugares pregar o evangelho. O acesso à Bíblia, a ampla disponibilidade das escrituras em todos os lugares. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para meus olhos, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Porque ela nos direciona, ela nos diz o caminho a ser seguido, ela nos traz o discernimento quando nós precisamos entender as coisas. Pregação do evangelho, a liberdade para anunciar a mensagem cristã na nação. 16 diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, a liberdade para anunciar a mensagem cristã, a liberdade da expressão da fé, a liberdade de culto. E temos as dádivas incompreensíveis, que são presentes que superam o entendimento humano, recebidos ao aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz do Espírito Santo que Cristo mandou não tem nada igual, nada se compara a essa paz. Ela excede a todo entendimento. Então são dádivas incompreensíveis ainda. Então, irmãos, essas são as dádivas que o texto nos diz hoje. Hoje a gravação está um pouquinho mais curta, me recuperando de uma gripe, a voz ainda está ruim, mas o texto foi legal, eu gostei de estudar isso aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram, deixa o like, compartilhe, comente. Quiser sugestão de tema, quiser sugerir algum tema para a gente debater aqui, fiquem à vontade.
O espaço é de vocês. Tenham um excelente dia. Até mais.